Hitt, Rede. do Tiago Hitt. Vossa Excelência dispensa o relatório? Dispenso o relatório, Excelência. Então, Vossa Excelência tem a palavra para a sua explicação. Muito obrigado. Excelentíssima Senhora, doutora presidente, desembargador Excelentíssimo senhor doutor relator, desembargador Excelentíssimos senhores desembargadores, doutor procurador de justiça, conspícuos serventuários, colegas advogados, senhoras e senhores. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de preso preventivamente com fundamento na ordem pública pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 e 35, ambos da Lei 11.343. Direita ou esquerda, fazer ou não fazer, para qual time torcer, das mais simples às mais complexas, passamos uma vida inteira tomando decisões. Mas, entre todas elas, há um tipo especial de decisão que tem a aptidão de funcionar como um ponto de inflexão, uma mudança abrupta de trajetória, disruptiva e que em algumas situações é irreversível. Basta uma fração de segundos para definirmos o nosso destino. Em A Odisseia, Homero narra a história de Ulisses, que desejando voltar para Ítaca após a guerra de Troia, acabou aborrecendo Poseidon, que o fez perambular nos mares por 10 anos antes de voltar para casa. Após naufrágios, mortes, fomes e lesões, Ulisses chegou à ilha de Calipso, uma ninfa que possuía uma ilha paradisíaca para si. Conta a história que Calipso era mais bela do que qualquer mortal poderia ser. E para convencê-lo a não voltar para casa, Calipso propôs um desafio. Falou para Ulisses que se ele abrisse mão de voltar para casa, o daria a juventude eterna e a vida eterna. No entanto, exatamente naquele momento de inflexão, Ulisses negou o convite de Calipso, dizendo que mais vale uma vida mortal no lugar certo do que uma vida de Deus no lugar errado. Contrastando com a filosófica decisão de Ulisses, os pontos de inflexão também podem revelar que as decisões englobam variantes muito maiores do que simples e isoladas escolhas. Em Os Miseráveis, Victor Hugo narra a história de Jean Valjean. De origem humilde e camponesa, Jean Valjean ficou órfão de pai e mãe. Assim passou a morar com sua irmã mais velha, casado e com 7 filhos. Ocorre que sua irmã ficou viúva e Jean Valjean passou a sustentar toda a família. No inverno especialmente rigoroso, Jean Valjean, a fome bateu à porta daquela miserável família. Desesperado, Jean Valjean recorreu ao crime, quebrou a vitrine de uma padaria para roubar pão. Levado aos tribunais, foi condenado a 5 anos de prisão. Mesmo em sua ignorância, Jean Valjean tinha consciência de que o castigo que lhe fora imposto era duro demais e que o pão que roubara para matar a fome de uma família inteira não podia justificar os longos anos de prisão a que tinha sido condenado. Excelências, hoje julgamos possivelmente um dos muitos Jean Valjeans brasileiros. Tal como o personagem de Victor Hugo, Ivan possui uma vida sacrificada de trabalho. De origem humilde, trabalhou na alta como auxiliar administrativo e atendente entre 2011 a 2017, indexador 27 anexo. Conforme documento contido no indexador 30 anexo, em 2018 realizou um curso para transporte de passageiros. No mesmo indexador 30, há comprovação de que em 2019 cadastrado na Secretaria de Mobilidade Urbana de e começou de fato a trabalhar. Vejam, excelências, aqui não estamos diante de uma pessoa desocupada, mas diante de alguém acostumado ao trabalho, com comprovadas ocupações lícitas entre 2011 a 2020. Nesse sentido, aliás, pode-se destacar possui 26 anos e absolutamente nenhum envolvimento ou histórico criminal, conforme FAQ contida no indexador 35. Tal como o personagem de Victor Hugo, sustentava sua família que dependia do seu trabalho. Consta dos autos que possui 3 filhos pequenos, entre eles a jovem de apenas 11 meses de idade. A propósito,
foi exatamente em 2020 que as curiosas semelhanças entre e Jean Valjean ganharam novos contornos em um difícil ponto de inflexão. No século XIX, onde se passou a história de Jean Valjean, o rigoroso inverno. Em 2020, o coronavírus. No século XIX, a fome e a família. No século XX, a incerteza, o fechamento das escolas, a proibição de trabalhar. Excelências, não há como negar. As semelhanças entre os personagens são notórias. Em um difícil ponto de inflexão, no auge da crise, do inverno rigoroso, no cume do coronavírus, da incerteza, sem saber quando poderiam levar sustento às suas famílias, a história de Jean e Jean Valjean encontram-se. E o que elas revelam? Revelam que há algo além da capa dos autos, há algo além das imputações dos crimes hediondos, a história, a choro, a comoção, a fome, a vergonha, a dor, a escolha, a pontos de inflexão. O que leva alguém a delinquir não é e não deve ser glorificado, mas pode ser compreendido. O que leva alguém a delinquir não é necessariamente a maldade ou a periculosidade, pode ser o desespero. Talvez por isso Jean Valjean acreditasse firmemente que matar a fome de uma família inteira não podia justificar os longos anos de prisão a que tinha sido condenado. Excelências, a pandemia não trouxe apenas consigo o distanciamento, o novo normal, mas também trouxe sofrimento a inúmeras famílias. Estou seguro de que Vossas Excelências julgarão muitos casos como esse, jovens trabalhadores, pais de família desesperados. É claro, eu não estou aqui para contar uma história triste, invocar compaixão, tampouco exigibilidade de conduta diversa, não é esse meu ponto, Excelências. Meu objetivo é um só. Que Vossas Excelências reconheçam as particularidades, o ponto de inflexão que há por trás da capa dos autos e que enxerguem uma coisa, a inexistência de periculum libertatis para permitir que responda o seu processo em liberdade. Não é perigoso, tampouco reincidente ou grande traficante. Ao contrário, declarou informalmente aos militares responsáveis por sua prisão que, em tese, teria realizado o transporte de drogas por R$600. Essa realidade não foi enxergada pelo juízo de piso, que decretou sua segregação cautelar, argumentando, em síntese, que a quantidade de cocaína é grande. Não há, Excelência, não há uma linha destinada a esclarecer por que um réu primário, com bons antecedentes, com endereço fixo, com histórico de trabalhos honestos, não pode aguardar o seu julgamento em liberdade. Em 10/7/2020, Vossa Excelência revogou a prisão preventiva de um réu preso em flagrante no município encontrado com município esse 5 vezes menor do que onde foi preso. Sabe qual foi o fundamento da correta decisão de Vossa Excelência? Que o juízo da custódia não explicitou porque os legítimos interesses cautelares do processo não poderiam ser tutelados com cautelares diversas da prisão. Que o juiz da custódia usou a prisão como única resposta, desconsiderando a subsidiariedade da segregação cautelar. Excelências, hoje apresento às senhoras e senhores a mesma lógica, o mesmo modo de pensar e julgar, o mesmo modelo de decisão que essa Câmara julgou há 2 meses. Aliás, vou além. Encontra-se nas mãos de Vossas Excelências a oportunidade de revogar o cárcere de alguém que, ao lado de tantos atributos pessoais, possui, Excelência, uma proposta formal de emprego, consta do indexador 9 anexo, para voltar a trabalhar, onde já trabalhou com carteira assinada de 2011 a 2017. Assim, se Vossas Excelências concederem a ordem nesse habeas corpus, estará mais ao relento, mas terá novamente um emprego formal, caminhando para o fim. Após muitas aventuras, Ulisses retornou para sua amada família. Jean Valjean, após anos de prisão e o perdão genuíno de um padre, tornou-se prefeito e conseguiu encontrar o seu lugar. O futuro
encontra-se nas mãos de vossas excelências. Ele pode ser um prisioneiro ou pode ser um trabalhador. A decisão correta é evidente, como um reluzente letreiro, e já foi reconhecida por essa egrégia Câmara Criminal no precedente anteriormente mencionado. O destino encontra-se nas mãos de vossas excelências em mais um ponto de inflexão da sua vida. Suplico, pois, pela concessão da ordem, para permitir que Ivan venha aguardar o seu julgamento em liberdade. Agradeço a atenção dispensada. Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao relator, doutor Tiago, olha aqui na minha mão ali. A Odisseia. O espetáculo. Desculpa a interrupção, mas é que eu fiquei emocionada. Quando viu, eu também comecei a viajar, que nem Ulisses. Estou lá, indo para Ítaca. Bom, me lembrei de Pelé. Bom, por maioria foi concedida parcialmente a ordem, pela do inciso 1, 4 e 5 vencido de denegado. Doutor Tiago, muito obrigado. Boa tarde. O próximo.